Olá, minha amiga! Olá, meu amigo! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Espiritismo em 30 Minutos. Eu sou Adriano e hoje estão aqui comigo o Osmar e o Guilherme. Sejam bem-vindos! Olá, queridos amigos que nos acompanham no nosso podcast, também ao Guilherme, ao Adriano. Uma grande alegria estarmos juntos novamente. Olá a todos os companheiros de gravação, olá a todos os ouvintes, prazer estar com vocês em mais um momento. Bom, e nos últimos episódios, nos últimos 3 episódios, nós conversamos um pouquinho sobre a mediunidade, sobre a finalidade da mediunidade, sobre os cuidados e estudos que nós devemos ter, né, em relação a esse tema. E hoje nós avançamos um pouco mais nessa caminhada de estudos, agora com um tema muito especial e que toca diretamente a nossa vivência no mundo espírita, né? Que é exatamente sobre o centro espírita. E para começar aqui as nossas conversas, eu queria perguntar a vocês, afinal, o que é o centro espírita? Ele é um templo religioso? Ele é um hospital? Ele é uma escola? O que é o centro espírita? Então, se nós lembrarmos aquela famosa fala de Jesus a Pedro, né? Que diz: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Se nós pensarmos que ele falou dessa forma realmente, a gente não sabe se foi exatamente assim, né? Mas pensando que foi assim, a palavra igreja, ela vem do grego que quer dizer eclésia. Eclésia é assembleia, quer dizer assembleia. Então, na verdade, igreja no sentido de que se podemos pensar em igreja no sentido que Jesus diz a Pedro, ele está se referindo à assembleia de pessoas. Então, há uma reunião e uma organização, né? Não necessariamente uma instituição religiosa é, hierárquica, né? Porque naquela época, na época de Jesus, naturalmente ele não estava se referindo a isso. A gente percebe a organização dos discípulos logo após a desencarnação de Jesus, que foi horizontal, não foi vertical, ou seja, não havia uma hierarquia, né? Era uma organização fraterna de irmãos que se trabalhavam em conjunto para a caridade e o amor ao próximo. Só depois, muitos séculos depois, é que foi organizada uma igreja estruturada, vamos dizer assim, em hierarquia. Então, em primeiro momento, podemos pensar em igreja como eclésia. Eclésia, assembleia de pessoas, né? Então, a casa espírita podemos pensar numa organização, num agrupamento de pessoas, num centro de espíritos, né? Um centro espírita, um centro de espíritos, espíritos reencarnados, e também os desencarnados, em torno de um objetivo. Objetivo que é o estudo da doutrina espírita, então é uma orientação, né? Um estudo, conhecimento doutrinário, em conjunto. Então é importante isso, porque nós aprendemos juntos. Não existem aqueles que sabem, aqueles que não sabem. Existem pessoas interessadas em conhecer e estudar em conjunto, em grupos, um auxiliando o outro e mutuamente aprendendo. Também é um trabalho de pronto-socorro espiritual, porque Jesus nos diz que enviaria o Consolador, que restabeleceria e faria lembrar o que ele estava dizendo. Para nós, o Consolador é o Espiritismo, né? O Espírito de verdade, e o Centro Espírita é um espaço em que nós nos auxiliamos mutuamente. Nós também aprendemos mutuamente e nos auxiliamos mutuamente e também com os desencarnados. E, logicamente, que também é o trabalho caritativo, fraterno, prático, vamos dizer assim, da fraternidade daqueles que necessitam, sejam eles materialmente ou espiritualmente, sejam eles encarnados ou desencarnados, né? No caso da reunião mediúnica, para os desencarnados, no atendimento fraterno, para os encarnados, e o trabalho prático de caridade para com os necessitados materialmente, com os alimentos, com as cestas básicas, né? Ou aquela sopa fraterna, aquele marmitex, né? Que se dá às vezes nas casas espíritas, e aí vai, né? O trabalho com dependentes químicos, trabalho com idosos, com crianças, aí é um trabalho muito grande que o meio espírita desenvolve. Mas, sobretudo, é isso. O centro espírita é um espaço em que se fala da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, a gente sabe disso, a gente já falou aqui nos episódios anteriores. Espiritismo é a doutrina
codificada por Allan Kardec, então é onde se tem esse estudo da obra de Kardec e obras complementares. É esse espaço de troca de experiências, um ajudando o outro, né, mutuamente, e também de contarmos uns com os outros na casa espírita. A casa espírita está sempre aberta para acolher a todos que necessitam dela. Eu vejo assim também que as orientações, né, do centro espírita, mesmo ele vem diretamente de Kardec, né? Porque próprio Kardec, nas suas obras, vamos dizer assim, expõe, né, o que vem a ser o centro espírita, né? Como que deve ser esse centro. E uma coisa que até mesmo no livro dos médios ele relata isso, né? É que o centro espírita ele deve ser fundado na mais, vamos dizer assim, na mais por simples, né? Em ser simples em em seu modo de ser, né? Em edificações, não tendo adorações de imagens ou até mesmo com rituais, né? Até mesmo para diferenciar um pouco de outras instituições, né? Para não deixar o centro espírita como uma instituição uma instituição do espiritismo, né? Mas como o Osmar falou, né? Um local onde possa, né? Como o próprio nome também diz, né? Centralizar, acolher as pessoas, acolher os espíritos, sejam eles encarnados e desencarnados, e mostrar que lá é o local para o estudo, né? Para o conhecimento, e não para um local de idolatria, né? Exatamente. Embora o Espiritismo seja uma religião no seu sentido moral, né, de ligação com Deus, ela não é, o Espiritismo não é uma religião instituída tradicional. Então não existe a pessoa que chega na casa espírita, talvez ela não saiba exatamente o que ela vai encontrar quando chega pela primeira vez, né? Ela não vai encontrar imagens, nem rituais, nem sacerdócio organizado, paramentos específicos, roupas específicas, incenso, né? Rituais, enfim, alguma coisa que remeta mais à religiosidade, a um culto religioso. É uma reunião de pessoas, assim, a gente procura encontrar essa informação lá no início do cristianismo. Como que os primeiros cristãos se reuniam? Eles se reuniam assim, em lugares simples, com simplicidade, sem hierarquia, lendo as escrituras, comentando as escrituras, que é o que a gente faz, lê o evangelho, comenta o evangelho de formas variadas, né? Pode ser através de uma exposição doutrinária do tipo palestra, pode ser uma mesa redonda, pode ser um círculo, um grupo, uma roda de diálogo. São vários formatos de comentar o conteúdo doutrinário que a gente possa não só entender, mas, sobretudo, sentir. Então, acho que o grande objetivo hoje da Casa Espírita é porque na internet você encontra toda a literatura espírita possível, de uma forma ou de outra você encontra, e também em livros impressos você pode encontrar, ou virtuais, mas como entender isso, né, esse conteúdo, e como trazer para a nossa realidade de vivência? É isso que a Casa Espírita nos ajuda, a trazer esse conteúdo não apenas como um conhecimento, mas que nos transforme os sentimentos e as atitudes, que nos renove as atitudes. Então, entendo que hoje esse é o maior objetivo da casa espírita, porque antigamente, como não havia ainda a internet, o centro era também um local em que se adquiriam os livros, ou emprestavam ou vendiam os livros, e aí as pessoas podiam ter acesso à informação. E aí um estudo em conjunto. Hoje não. Hoje você não precisa adquirir um livro, você tem ele virtual ou mesmo que se compre pela internet. Então, qual é a função do centro? É exatamente esse, nos auxiliar a compreender a doutrina, por isso estudo em grupo, e não só isso, porque compreender é só o primeiro momento. Depois vem a parte mais importante, que é vivenciar, né? E esse vivenciar se dá através do auxílio mútuo também, da reflexão em conjunto do que o Espiritismo significa para cada um de nós e como podemos aplicá-lo no nosso dia a dia. Vocês comentaram aí, né, que o centro espírita ele tem uma composição material diferente, né? Quer dizer, de outros templos religiosos, sem imagens, sem altar,
nem nada desse tipo. Mas pensando no mundo espiritual, o que acontece no plano espiritual durante as atividades no centro espírita? Bom, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Kardec diz que toda religião que não melhorar o homem não atinge sua finalidade. Então, a finalidade do Espiritismo como religião é melhorar moralmente o homem. Existem o trabalho espiritual dentro de uma casa espírita que é desenvolvido pela espiritualidade, assim como em outras religiões. Qualquer templo religioso, qualquer agrupamento de pessoas vai ter auxílio espiritual voltado para o bem, né? Se o trabalho for voltado para o bem. No caso da casa espírita, logicamente que também existe esse trabalho, esse apoio, essa inspiração espiritual, com toda uma organização do mundo espiritual, protegendo os seus voluntários colaboradores, protegendo os seus frequentadores, para que então aquele momento seja equilibrado, sereno, proveitoso para todos. Então existem vários livros que descrevem esse trabalho da espiritualidade, né? Tem um livro da Sueli Caldas Schubert maravilhoso chamado Dimensões Espirituais do Centro Espírita, em que ela descreve todo esse trabalho da espiritualidade nos bastidores, entre aspas, né, do trabalho que é feito. Então, a inspiração para o expositor de palestras e de estudos, a proteção e inspiração para os atendentes fraternos, para o passe, né? Para os frequentadores, tratamentos espirituais, materiais, inclusive, de saúde para os frequentadores, todo um trabalho que é feito pela espiritualidade. Por isso, o preparo dos voluntários é muito importante, até dos frequentadores também, né? O respeito vibratório de pensamentos e sentimentos, para que cada um possa colaborar para que aquele trabalho, aquela reunião, desenvolva-se com proveito para todos. E uma coisa assim também, como o Osmar falou, né? Por ser um hospital, né? É muito parecido com os hospitais aqui da Terra, porque em uma emergência, né? Os médicos podem atender em qualquer lugar. Porém, se formos pensar numa relação de asepsia, é muito mais importante, né? É muito mais indicável que seja atendido em um hospital que tem esse âmbito mais asséptico, né? E pro centro espírita é a mesma coisa, né? Os espíritos eles estão aí em toda parte tentando nos ajudar, tentando nos acolher, porém é muito mais recomendável, né, que haja um local com essa asepsia, vamos dizer assim, espiritual para que eles possam agir, né? Afinal de contas, isso auxilia os espíritos no auxílio tanto dos espíritos desencarnados quanto dos encarnados, né? Então, é por isso que é muito durante todo o trabalho, né, é essencial que nós façamos uma prece, nós façamos um momento de harmonização, não só para que os próprios integrantes, membros do centro, entrem nessa harmonização, quanto os próprios espíritos que estão prontos para nos ajudar, né, para que nós possamos ter aí uma proteção, né, energética até mesmo em volta do centro espírita, para que nós possamos, vamos dizer assim, de certa forma, nos precaver de qualquer tipo de baixas vibrações, né, ou algum tipo de perturbações que possam influenciar nos trabalhos. E esse assistencialismo, vamos dizer assim, do mundo espiritual, ele só se dá por meio de vibrações, de uma sintonia de pensamento, né? Se eu não estiver sintonizado, então não tem como. Então, por isso que muitas vezes eu gosto muito quando às vezes, como às vezes a gente está no centro espírita, né? E o dirigente da casa, né? Ele fala que vamos deixar, né, para fora todos os nossos problemas, todos os nossos pensamentos ruins, né? Pensamentos que possam interferir no nosso trabalho. Porque é isso mesmo, né? Esse é o momento que a gente tem para nos manter concentrado, vamos dizer assim, de certa forma, como trazendo aqui para a materialidade, né? Como se fosse uma biblioteca, né? Em uma biblioteca você tem que manter o silêncio, você tem que manter a concentração, porque como um estudo também, como um centro de estudo, você tem que manter uma organização, uma ordem dentro do centro espírita, né? Então, comparando com o que a gente tem aqui
na materialidade, né? O centro espírita é um hospital, é uma biblioteca, porque é um local de estudo, né? De boas vibrações. E até mesmo pode-se dizer até que é como nossa casa, porque é o ambiente onde a gente tem que ser bem acolhido, onde a gente tem que ser bem recebido e se sentir bem, né? Então, eu gosto dessa comparação. Fazer um centro espírita, ele é um hospital, é uma biblioteca e é a nossa própria casa, né? E esses três são essenciais para o desenvolvimento de um centro espírita. É verdade, Guilherme, isso que você lembrou é muito importante, né? A gente entender que a casa espírita é uma extensão da nossa própria casa, do nosso próprio lar, né? Que ali há pessoas que são os colaboradores ou os frequentadores que se encontram semanalmente, que trabalham juntos, que desempenham tarefas juntos, que estudam juntos por muitos anos e que muitas vezes passam a vida toda, inclusive se auxiliando mutuamente. Então é uma extensão do nosso próprio lar. Realmente é muito interessante essa sua lembrança. E pensando um pouquinho na organização, digamos, hierárquica de um centro espírita, como que ela se dá? Quer dizer, dentro de outras religiões nós temos líderes máximos, como o Papa, por exemplo. No espiritismo isso existe? Como que é essa organização hierárquica? Como o Centro Espírita é uma organização civil, é uma associação civil, ele segue a lei vigente para as pessoas jurídicas de interesse coletivo, vamos dizer, associativo, beneficente. Então, existe uma diretoria que é aprovada ou eleita, vamos dizer assim, pelos seus frequentadores, pelos seus membros, aí, conforme a organização de cada casa, para responder civilmente, né, pela organização. Então, existe um CNPJ, existe algumas obrigações jurídicas, né, até tributárias, às vezes, conforme a situação. É uma organização material. Agora, do ponto de vista espiritual, não existe uma hierarquia, nem no meio espírita e nem dentro da casa. Naturalmente que aqueles mais antigos na casa e na doutrina, eles vão ter os papéis de liderança, né? E vão passando para os mais jovens para que haja continuidade. Mas não é necessariamente de autoridade de poder. A ideia é que seja horizontal, que todos colaborem, aqueles que têm mais experiência, auxiliando os que têm menos experiência, transmitindo essa experiência, que eles possam depois assumir a casa e assim sucessivamente. Então não existe uma hierarquia religiosa, cada casa espírita é independente, ela segue sendo espírita e a diretoria sendo criteriosa, os seus membros, vai seguir as obras de Kardec, a orientação de Kardec lá no Livro dos Médiuns, né, sobre a organização do centro espírita, e existem as associações de centros espíritas que formam então as federativas estaduais e regionais. Em São Paulo nós temos a USE, União de Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, regional, municipal e estadual. Em outros estados temos as federações espíritas espalhadas pelo Brasil, temos a Federação Espírita Brasileira e o Conselho Federativo Nacional, que reúne as federativas estaduais, mas que não tem uma representação, um papel hierárquico de poder sobre as casas, e sim de orientação e logística. Então, as federativas, elas, logicamente, que é um aval a mais, né? A casa sendo adesa a uma USE, a uma federação estadual, existe um acompanhamento da casa, né? Mas isso não quer dizer necessariamente que as outras que não sejam adesas não sejam espíritas. Aí cada casa vai desempenhar a sua tarefa e esperemos que seja sempre alinhado ao propósito da doutrina espírita. Mas é assim, não existe uma hierarquia, e sim aquele conhecimento que uns passam aos outros, a boa vontade, a dedicação, né? A ideia é que a casa espírita tenha uma disciplina fraterna, ou seja, seja organizada, como nós observamos nas casas espíritas, uma organização, uma disciplina fraterna, no sentido de termos horários para iniciar e para terminar, termos organização nas tarefas, cada um assumindo o seu posto naquela tarefa, preparo, né? Treinamento para os seus voluntários desempenharem a tarefa da melhor forma possível, mesmo todos sendo voluntários, não sendo profissionais, então não existe remuneração para o voluntário da casa espírita. Todos são voluntários, não existe nenhum assalariado, talvez eventualmente um funcionário para limpeza, se tiver uma gráfica
um funcionário para gráfica ou coisa parecida, mas não aquele que atua diretamente doutrinariamente. Todos são voluntários, ninguém é remunerado, não existe vinculação financeira com benefícios espirituais. Não existe, então não é pelo fato da pessoa doar financeiramente que ela vai ter mais ou menos benefícios espirituais. Não existe isso, né? Jesus diz: dai de graça que de graça recebeste. Entendemos então que não há essa vinculação. Se a pessoa puder colaborar financeiramente para auxiliar, manter a casa, ótimo. Se ela não puder, ótimo da mesma maneira. E uma coisa que o Osmar falou, né, que é importante também, é que não há essa relação financeira também, né, com relação a doações, dízimos, vamos dizer assim, né, regulares, é sempre algo muito mais intuitivo da pessoa, né? Existem uma colaboração mensal que você pode, geralmente algumas casas, né, para manutenção da casa, pode haver algumas instituições que possam aderir a uma colaboração mensal, semestral, trimestral, anual, né? Mas é também uma relação muito voluntária do que propriamente obrigatória, né? E lembrando também que não há, né, em rotinas do centro essas questões de doação obrigatória, né? Como o Osmar falou, não há nenhum tipo de recompensa pelo fato de você colaborar ou não com o centro, né? Isso aí é meramente algo necessário para a manutenção, porém, nada que seja obrigatório ao frequentador, né? Vocês citaram um pouquinho sobre as atividades de caridade material que são exercidas pelo centro, né? Às vezes doação de cesta básica, até hospitais espíritas, né? Que são filantrópicos e tal. Porém, tem uma atividade de caridade moral ou espiritual que ela é realizada nos centros e é bem interessante, né? Que é o atendimento fraterno. E o que que é esse atendimento? Qual que é a sua finalidade? Por que que ele existe? O atendimento fraterno é uma orientação, é um acolhimento, normalmente feito por atendentes que são treinados, preparados pela casa, inclusive também com subsídio das federativas estaduais, né, com material e treinamento, e que são preparados para acolher. Esse acolhimento a pessoa não estará mediunizada, ou seja, ela não estará falando através, um espírito não estará falando através dela, mas sim intuída espiritualmente pela equipe espiritual, para dar aquelas orientações que você busca, que a pessoa busca. E não será assim, claro, a pessoa, o atendente fraterno não fala o que eu devo fazer ou não de acordo com o problema que eu trago. Ele vai ampliar a minha visão. Ele vai trazer a visão espiritual, a visão da doutrina, e fora do problema ele pode orientar com maior segurança. Agora, quem toma a decisão é a gente, né? Cada um de nós. Então esse é o atendimento fraterno. Não se fala o que fazer ou o que não fazer. Não se fala o que os espíritos estão dizendo para você fazer ou não fazer. E sim, até porque a pessoa não estará mediunizada. E sim, é um acolhimento e uma orientação. Lembrando também que essa é a terapia espírita junto com a fluidoterapia. Então, o acolhimento fraterno, que nós chamamos de atendimento fraterno, junto com a fluidoterapia, o passe, é a terapia espírita. Naturalmente, com o conhecimento doutrinário e a vivência desse conhecimento no nosso dia a dia. Essa é a terapia espírita. Com todo respeito aqui a qualquer casa espírita ou outras instituições que façam terapias alternativas, como cromoterapia, cristais, reiki, etc., não são terapias espíritas, porque não estão previstas na codificação de Allan Kardec. Então, a função da casa espírita é acolher e orientar e atender. Orientar à luz da doutrina espírita. Então, as terapias espíritas são essas. É a fluidoterapia, os passes, é o atendimento fraterno, é o conhecimento espírita. Então, respeitamos muito profundamente casas e outras instituições que realizem terapias alternativas, mas entendemos que as terapias alternativas devem ser realizadas no espaço delas. Então, cristais, no espaço em que se faça cristais. Cromoterapia, no espaço em que se faça cromoterapia. Constelação familiar, onde se faça constelação familiar e qualquer outra terapia. Mas a terapia espírita, na casa espírita, é essa. Segundo a visão espírita,
da codificação de Allan Kardec. Atendimento fraterno, orientação, fluidoterapia de passes e conhecimento doutrinário aplicado ao nosso dia a dia. Essa é a maior transformação moral. Essa é a terapia por excelência, que é o conhecimento aliado à transformação moral do paciente. Uma das atividades que mais suscitam dúvida para quem está chegando no espiritismo, sem dúvida, é a reunião mediúnica, né? E em muitas casas a reunião mediúnica ela não é aberta ao público. Por que que ela não é aberta ao público? Então, é uma orientação de Kardec. Na verdade, Kardec, lá no Livro dos Médiuns, ele traz uma proposta de estatuto de um centro espírita. E lá ele é bastante rigoroso, inclusive com frequentadores. Ele sugere que apenas frequentadores convidados por outros frequentadores poderiam participar das atividades do centro. Nós, naturalmente, abrimos a casa espírita para qualquer pessoa que tenha interesse no conhecimento. Então, isso vai envolver a palestra espírita, que é aberta, palestra pública, e o estudo doutrinário. Atividades mais restritas são restritas àquela atividade. Então, por exemplo, a reunião mediúnica ela vai ser restrita ao grupo de trabalho da reunião mediúnica. Não é aberta ao público. Uma que não é uma orientação que está na codificação ser aberta, e outra que uma reunião mediúnica ela implica em vibrações, em sintonia, e as pessoas às vezes não sabem o que está acontecendo. Se ela é nova na doutrina ou na casa, ela pode se assustar, ela pode não entender, ela pode ficar meio preocupada às vezes, porque o que ela vai ouvir ali são às vezes espíritos mais necessitados, né? Como Kardec traz lá no Céu e Inferno, as conversas que ele tem com os espíritos necessitados nas reuniões mediúnicas nas quais ele participava. Então, a orientação é essa: o grupo mediúnico ser restrito àquele grupo, com os seus dirigentes, e a pessoa interessada, ao longo do tempo, vai estudando a doutrina, vai se preparando, estudando mediunidade, identificando sua própria mediunidade, se qualificando, para eventualmente, futuramente, ingressar numa reunião mediúnica. Essa é a visão segundo a orientação de Kardec. E uma pergunta final aqui para a gente encerrar nossas reflexões sobre o centro espírita é como levar o que a gente aprende no centro espírita para fora dele. Olha, acho que talvez a melhor forma seja com a nossa vivência, com a nossa própria experiência, né? Então, ser espírita é ser espírita 24 horas por dia. É viver o espiritismo no sentido da fraternidade e da caridade o tempo inteiro. Então, será a melhor divulgação possível do espiritismo a nossa vivência. Então, o que se pode levar do centro para fora é isso, né? A pessoa primeiro será bem acolhida na casa, com harmonia, com fraternidade, com amorosidade, sem julgamento, sem críticas. Esse é o primeiro ponto. E quando a pessoa conhece a doutrina, ela se encanta, ela fica mais segura de si, e ela pode então voltar para a sociedade, para sua família mais preparada. E esse será uma grande divulgação do espiritismo. O espiritismo não é divulgado verbalmente de forma deliberada. A gente não vai de casa em casa, a gente não vai distribuir folhetos, né? Como outras religiões fazem, que a gente respeita muito. Porque cada um tem a sua visão. Nós estamos abertos, a Casa Espírita sempre aberta a acolher quem esteja necessitado, com curiosidades, com questões filosóficas, para ser orientado. Essa é a melhor forma de divulgar a doutrina, sendo o espiritismo, vivenciando o espiritismo dentro da casa e fora da casa. Bom, gente, a gente chega ao final de mais um episódio. Como sempre, a gente tem algumas bibliografias para recomendar, né? Osmar, você quer trazer alguma específica, além dos livros que você citou de Kardec? Tem o Livro dos Médiuns, tem o livro O Centro Espírita, de Herculano Pires, que é muito importante, e esse que eu falei, Dimensões Espirituais do Centro Espírita, da Sueli Caldas Chuva. Aproveitando também, eu queria mandar um abraço para a Suelen, aqui de Sorocaba, que nos acompanha, e os demais amigos, a Érica, que nos acompanha, e tantos outros que estão sempre conosco. Um abraço a todos. Pessoal, ótimos estudos, ótima semana. Nos vemos na próxima com mais reflexões sobre o Espiritismo. Um abraço.